Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma terça-feira das leis biológicas. É mais uma terça-feira que nós vamos fazer uma videoaula, hoje uma live aqui no Facebook, no canal das Leis Biológicas Experience. E vamos falar hoje com a doutora Simone sobre medos, os medos que nos atormentam e nos travam e nos limitam e impedem com que façamos coisas que gostaríamos ou que possamos seguir caminhos que gostaríamos da nossa vida. Quem for chegando, vai me dando um oi, vai dizendo aí quem está nos assistindo e qual a sua formação, no que você trabalha, para a gente saber direcionar as informações da live de hoje. Então, a doutora Simone vai conseguir entender para que lado ela vai seguir com as informações. Então, vai me deixando aí um oi, que a gente vai conseguindo identificar, então, quem está junto com a gente. De começo, obrigado para quem já está assistindo, e gostaria de fazer um convite para todos, para então, dia 20 e 21 de outubro, em Foz do Iguaçu, nas Leis Biológicas Experience, está lá junto com a gente, eu, a Simone, e vários outros palestrantes aí de todo o Brasil, para entender mais a fundo quais são as relações das leis biológicas, quais são as dicas que esses palestrantes têm para nos passar sobre o atendimento, sobre o conhecimento nas leis biológicas, quando a gente possa ir mais a fundo nos nossos atendimentos e ajudar muito mais pessoas aí no nosso dia a dia de consultório. Então, dia 20 e 21 de outubro, dia 20 serão palestras direcionadas especificamente para as leis biológicas e dia 21 serão técnicas integrativas que vão auxiliar a potencializar o resultado dentro das leis biológicas. A Simone vai dar uma palestra muito legal, eu tenho certeza que vocês vão adorar, vão gostar bastante lá no primeiro dia das leis biológicas. E para quem quiser saber mais, acesse o site www.leisbiologicas.com e lá você tem as formas de acesso ao evento, que tem o acesso Gold, que dá direito à entrada aos 2 dias do evento, e acesso Platinum, que dá direito à entrada aos 2 dias do evento, mais uns bônus a mais. Então, dia 19 às 6 horas da tarde, nós vamos fazer a Bio Experience, um momento de integração de quem estiver no Platinum para aprender com alguns palestrantes algumas dicas de avaliação e atendimento. E também no sábado vai ter o jantar junto com os palestrantes, você vai poder participar ali junto com a gente para um momento descontraído. E durante o ano inteiro você vai poder disponibilizar, você vai poder assistir várias e várias vezes todas as palestras desse ano, das Leis Biológicas Experience, e do ano passado também os palestrantes, eles deixaram as palestras deles disponíveis para vocês. A Simone deixou 2 palestras, né, Simone? A palestra, vocês não podem perder a palestra dela do ano passado com relação ao que é, Simone? A carta ancestrais, né? É sobre o transgeracional, uma delas que está especial. É muito legal, pessoal. Vocês não podem. Tá ruim o áudio, Simone? Simone está escutando por aí? Agora eu estou ouvindo, Deu uma cortada a hora que você me perguntou sobre o que eram as palestras. Tá. Beleza. Então agora estamos aqui. Jamile, boa noite, Jamile. Andréa, boa noite. Andréa vai estar no congresso também. Está ansiosa pela sua palestra, Simone. Que bom. Fico feliz. Nos vemos lá, Jamile. Eu vou me apresentar um pouco, então, para quem não me conhece. Meu nome é Ivan Bonaldo, eu sou o idealizador das Leis Biológicas Experience e trabalho há 11 anos com a microfisioterapia e as leis biológicas. Iniciei com a leitura biológica, com o Emmanuel Corbel, depois eu fiz a nova medicina mesmo, com 2 profissionais do exterior, e agora estou aprofundando com livros e livros do Hammer aí, para tentar buscar muitas mais informações
e poder passar para todos vocês. E você, Simone, você poderia se apresentar aí para o pessoal conhecer um pouquinho mais de você? Claro. Então, boa noite, pessoal. Muito obrigada, primeiramente, Ivan, pelo convite. Sempre muito interessado em estar transmitindo esse conhecimento das leis biológicas. Obrigada pela oportunidade de estar me inserindo nesse evento tão maravilhoso que será as Leis Biológicas Experience. Então, todos os meus pacientes, as pessoas que me conhecem, estão convidados aí para irem até Foz nos assistir, né? Os entusiastas nas leis biológicas, os que já têm formação, os que são pacientes, mas que passam a amar as leis biológicas depois de conhecer, todos convidados. Eu sou fisioterapeuta, assim como o Ivan. A minha atuação com as leis biológicas, ela também vem de uma base que eu tive com o Emmanuel Corbel, no curso de leitura biológica. E de lá para cá, eu tenho estudado, aprofundado nos materiais do Hammer mesmo, estudo aprofundado. Nova medicina não é brincadeira, é um estudo que leva anos para a gente conseguir aprofundar, né, num nível bem avançado dessa disciplina. E exige outros cursos também, muitas vezes outras formações, então eu tenho buscado isso. É isso. Isso aí, Simone. E a Simone, não dá para sentar muito com ela, falar sobre as leis biológicas, que ela dá aula aí para vocês, a hora que quiserem, qualquer jantarzinho, é uma aula. Então, Simone, hoje nós estamos aqui para conversar sobre os medos, né? Antes disso, eu vou dar boa noite. Boa noite, Gisela. Tudo bem com você? Seja bem-vinda. Aí o pessoal do Platino em peso, né? Gisele, Jamile. Estão aí já prontos hoje. O Platino 2017. Então, Simone, viemos aqui para falar sobre medo. Não vamos ficar enrolando esse pessoal. Então, o que você entende por essas questões de medo? De onde surge? Olha, eu vou dar um direcionamento para as leis biológicas, claro, né? Mas eu quero começar de um ponto de vista mais amplo até a gente chegar nesse ponto das leis biológicas. Então, o medo é um tema que me interessa porque quando a gente para observar o comportamento das pessoas, no individual e no coletivo, a gente percebe que o medo é uma emoção, um sentimento que ele está permeado, né, e se expressa nas diversas áreas da expressão humana. A gente percebe que basicamente todas as áreas da nossa expressão, elas mostram de alguma forma, suscitam a esse sentimento do medo. Então aí a gente vê na arte, na pintura, no cinema, no teatro, na própria cultura, né? Nas histórias que nos contam quando nós somos crianças, nos contos, né? Tudo isso, muitas vezes, suscita o medo, de alguma forma, nos seres humanos. E o medo, hoje em dia, é uma coisa que é tão intrínseca, né, da nossa natureza, que ele é usado muitas vezes até como uma ferramenta de manipulação mesmo, né? Então, tudo que suscita o medo do ser humano ativa uma área cerebral nossa que nos coloca no estado de alerta. Então, hoje a gente vê isso, por exemplo, nas mídias, né? Essas notícias que passam dessas catástrofes, de um acidente que teve lá no interior do Pernambuco, né? Passando no pleno Jornal Nacional, a gente sabendo que tem tanta coisa acontecendo no mundo, e aí eles pegam essas coisas pontuais e a gente percebe que isso é intencional. Notícia ruim dá mais ibope porque dá medo. Então, eu fui, para preparar essa palestra, me aprofundar um pouco no significado, né, no o que vem a ser o medo, né, trazendo isso de uma definição da palavra medo. O medo, ele é definido em alguns lugares como um estado afetivo, que ele é suscitado por alguma consciência do perigo, ou então ao contrário, né, que ele vai suscitar essa consciência do perigo. Então, ele pode vir tanto
após você tomar consciência de que está passando por algum perigo, quanto você está passando por um perigo e aí vira o medo. E aí isso traz um sentimento que pode ser definido como um temor, uma ansiedade, em níveis variados, e que chega a ser até irracional ou não. Muitas vezes, né, dependendo da intensidade do medo, ele pode, sim, nos fazer tomar algumas atitudes fundamentadas, né, porque a gente ainda consegue manter um certo nível de racionalidade. Mas, quando a gente fala de um medo em excesso, né, a gente está falando de fobia, e aí a gente vai ver que isso é uma coisa à parte específica, mas o que eu gostaria de falar em relação a essa definição de medo é que o medo, ele é um programa que a natureza nos deu, assim como todos esses outros programas que a natureza nos deu e que o Hammer identificou um por um, né, que chama de programas especiais com sentido biológico da natureza. Então, a gente também tem o medo como sendo um programa especial. Acontece que o medo, assim como o orgasmo, para quem conhece um pouquinho de nova medicina germânica e já estudou sobre isso, ele não necessariamente precisa, ele, apesar de ser um programa biológico, ele não necessariamente precisa ser um DHS, né? Ele precisa ser um programa que vai deflagrar um sintoma ou não. E aí a gente vai construir essa ideia aos pouquinhos. Para quem estuda no material da Germânica, eu tive a curiosidade de pesquisar um material digital, que não é o livro oficial do Hammer, mas fica mais fácil, porque é mais fácil de buscar por palavras, né? Então, numa das traduções em espanhol, essa palavra medo, ela aparece 263 vezes no primeiro tomo do material do Hammer. E a maioria delas, porque eu fui passando uma por uma, ele está tratando de conflitos que as pessoas tiveram, ou seja, que deflagrou algum tipo de sintoma a nível orgânico, psíquico, cerebral, na tríade, né? Decorrente de um conflito biológico de medo. Mas o que então, como assim, né? Se o Hammer fala que isso é um conflito biológico, o medo é um conflito biológico e pode deflagrar esses sintomas. Então, por que eu falo que o medo não necessariamente precisa ser um DHS? Porque o medo, ele é instintivo, ele é intrínseco do ser humano e dos outros mamíferos também. Ele vem como um programa arcaico, é aquela luzinha amarela ou que pode se tornar vermelha, que todos nós temos, que é para nos colocar em estado de alerta toda vez que nós estivermos frente a algum perigo que ameace a nossa sobrevivência, a nossa integridade. Então, o medo, ele nos coloca nesse estado de alerta através de mecanismos do próprio sistema nervoso mesmo, central, que vai deflagrar algumas respostas fisiológicas ou neurofisiológicas, né, a partir dessa percepção de uma situação de potencial perigo. Então, a gente observa algumas respostas, como, por exemplo, hormônios que são secretados pela nossa medula suprarrenal. Nossa medula suprarrenal, para quem não sabe, ela é responsável por estar secretando, claro, subordinada ao sistema nervoso central, a glândula hipófise, que vai dar esse comando a secretar hormônios do estresse, como a adrenalina, noradrenalina, o cortisol, que vai nos colocar todo o nosso organismo nesse estado de prontidão, né, para entrar nesse estado de luta ou fuga. Então, a gente vai ter um aumento da pressão arterial, um aumento da frequência cardíaca, dos batimentos cardíacos, uma dilatação dos brônquios, uma inibição da motilidade intestinal e dessas secreções intestinais que você comeu e você está fazendo digestão, a digestão ela não vai mais ser prioridade, porque agora a prioridade são os músculos. Preciso estar pronto, então vou fazer vasodilatação periférica
para estar levando mais sangue, mais aporte de oxigênio e nutrientes para o músculo, que pode ser muito necessário numa situação de risco, porque sempre a prioridade para o nosso cérebro vai ser a garantia da nossa sobrevivência, correto? Então, esses sintomas que são naturais, né, decorrente de uma situação onde a gente tem medo, são controlados aí por basicamente essas 3 partes do sistema nervoso central, que são a medula oblonga, a formação reticular e a glândula hipófise. As 3 em conjunto vão gerar todas essas respostas. Mas a partir de que momento, né? Uma situação que, claro, eu não vou controlar, ninguém controla o medo. A partir do momento que eu estou frente a uma situação de potencial risco, ou que eu posso interpretar como sendo um potencial risco, eu posso sentir o medo, isso vai ser instintivo e vai ser incontrolável. Tanto que essas reações todas, às vezes, acontecem antes mesmo da gente se dar conta, né, de que existe um perigo nessa situação, um verdadeiro risco a alguma integridade nossa. Então, em que momento esse medo ele passa a ser um conflito e não apenas um reflexo? O medo, por justamente nos colocar nesse estado de hiperalerta, ele não necessariamente vai deflagrar um DHS, mas ele pode facilitar com que esse DHS aconteça com mais facilidade, com que esse choque conflitivo aconteça, porque a gente fica muito mais atento. Vocês já perceberam que quando a gente está com medo, é como se a gente diminuísse a velocidade do DVD, e as coisas elas vão passando mais lentamente, a gente consegue captar os detalhes de tudo que está ao nosso redor com muito mais acuidade. Então, a gente tem um aumento da percepção sensorial consciente, e o subconsciente, então, nem se fala, ele está 100% ligado em tudo que está acontecendo. E como é o subconsciente que vai deflagrar esse DHS, esse possível programa biológico decorrente de um hiperestresse, às vezes uma pequena faísca que aconteça possa ter, né, a pessoa já está nesse estado de simpaticotonia, aquela coisa que acontece pode acabar sendo interpretada como algo intenso, dramático, agudo, né, que a pessoa vive como um choque conflitivo. E aí sim, a partir disso, ter como consequência um DHS. Um exemplo uma situação onde a pessoa teve um acidente, por exemplo, ou um risco de acidente de carro, né? Ela quase bateu o carro, mas não aconteceu nada, estava tudo bem. Ela teve todas essas reações, porque ela viu que ia bater e ela automaticamente, né, já teve essas respostas. A própria coordenação, né, quando a pessoa já dirige há um tempo, é tão automático que ela põe o pé no freio com tudo, sem pensar. E aí, não bateu. Ok, numa situação assim, a gente tem medo e não necessariamente um conflito. Mas a pessoa que estava do lado, de repente que estava desatenta, distraída, e de repente ela vê o carro se aproximando de outro carro, ou, né, algum carro que atravessa a preferencial, e do nada ela vê aquilo, às vezes pode ser tão dramático, tão agudo para ela, que aquilo pode ser, sim, um DHS. Né? Então, vejam como é sutil essa linha que separa o medo instintivo de um medo que vai se tornar medo de morrer, por exemplo, que é um programa biológico que vai deflagrar, como consequência, algum sintoma a nível alveolar, né? Uma multiplicação celular a nível alveolar. Então, é muito sutil, mas é importante a gente entender que existem, sim. E aí o Hammer traz alguns medos. Vou colocar aqui alguns exemplos para vocês de medos que as pessoas têm como conflitos biológicos, tá? Então, o medo de morrer,
medos frontais, medo de morrer de fome, medos na nuca, medo olfativo, medo de não poder escapar, né, que aí é um conflito motor. São medos, né, que a pessoa tem. Não necessariamente que a situação aconteceu literalmente, dela não conseguir escapar de uma situação, mas um medo, como, por exemplo, num diagnóstico. Então, uma das coisas que a gente observa muito em consultório, e aí o Ivan está aí para não me deixar mentir, as pessoas que chegam com alguns diagnósticos que são considerados mais graves, mais severos pela alopatia, e todo mundo sabe porque viram conhecimento comum, né, de certas doenças, certos sintomas são considerados graves, né, tem aquela bandeira vermelha. E aí as pessoas, quando recebem muitas vezes esse diagnóstico, quando ela vai para o consultório do médico, ela vai com medo, né, que pode ou não já ter deflagrado um THS, né? Se ela está só desconfiando, talvez não, né? Depende da intensidade desse medo. Mas a partir do momento que ela recebe uma confirmação, ela pode passar a ter conflitos de medo. Então, esse conflito que eu falei, por exemplo, o medo de não poder escapar, né? De algo que está por vir e que eu não tenho como escapar, o medo frontal, é o que vai gerar determinados sintomas, né, que a gente vai ter, que são adicionais ao sintoma que a pessoa já está tendo, que muitas vezes é um sintoma de resolução. Então, isso a gente chama de efeito nocebo, né, que esses diagnósticos podem causar nas pessoas. O que a gente percebe é o seguinte, esse efeito nocebo que as pessoas têm quando recebem esse tipo de diagnóstico, ele está muito fundamentado no sistema de crenças que a pessoa se baseia para também categorizar algum sintoma, alguma doença, algum diagnóstico como grave ou não, como severo, como um risco de vida, né? Então, a gente percebe que na nova medicina, como em termos de terapêutica, né, nós sempre vamos tratar em 3 níveis, é a grande diferença da alopatia, nós trabalhamos com o paciente nos 3 níveis. Na alopatia, trabalha-se o nível orgânico, biológico. Na nova medicina, trabalha-se o nível psíquico, orgânico e cerebral. O cerebral, por decorrência, muitas vezes, do nível psíquico, né? Então, a gente vai trabalhar na percepção que essa pessoa tem, muitas vezes, do que está causando esse medo, né? Então, já estou entrando, como vocês estão vendo, já estou entrando em terapêutica, né? Falando em nova medicina germânica, de conflitos que as pessoas têm de medos, grandes medos. Identificando-se, muitas vezes, o porquê, se for um medo de doença, a nova medicina está aí para explicar exatamente o que vem a ser isso que a alopatia chama de doença, e que nós chamamos, né, de programas biológicos, explica exatamente todo o trajeto dessa sintomatologia, né? Então, esse é um conflito, você está vivendo um conflito, ou esse sintoma é um sintoma de conflito que já foi resolvido? Se já foi resolvido, aí você sabe exatamente o trajeto que esse sintoma vai fazer, o percurso dele, fica muito mais fácil a gente diminuir esse medo, essa ansiedade em relação a esse diagnóstico. Então, você vai passar a ter um ponto de vista diferente. Então, eu diminuo o meu medo em relação ao meu sintoma, ao meu diagnóstico. Se for em relação, um medo em relação a outras coisas que não sejam um sintoma, então, por exemplo, tem pessoas que agora devem estar assistindo a gente, devem estar pensando assim, mas eu tenho medo? Eu tenho medos que são assim, medos mais racionais, vamos dizer assim. A pessoa processa. Eu tenho medo de perder o emprego. Aí a pessoa fica pensando que ela pode vir a perder o emprego. Eu tenho medo de que alguém na minha família adoeça.
Só que não necessariamente esse medo seja um conflito biológico, certo? Às vezes a pessoa não teve nenhuma vivência dramática associada a esse medo que torna isso uma coisa real, né? Porém, ela pode sim ter medos de coisas que ainda não aconteceram, que nunca aconteceram, mas que aquilo se torna um programa biológico, né? Um DHS que vai ter um trajeto de um programa. Por exemplo, o Dr. Hammer fala dos medos frontais. Esses medos de coisas que vêm, algo que pode... a gente supõe que vai vir, mas que nós não podemos evitar. E que a única possibilidade para isso seria a fuga, né? Ou para alguns, se fingir de morto, né? É uma resposta biológica. Na natureza só tem duas opções, ou você foge, ou você vai, aliás, três, né? Ou você vai de encontro, você enfrenta, ou você se finge de morto. Mas, claro, que se eu tenho medo, muitas vezes esse enfrentamento, ele se torna impossível, né? Eu não levo isso como uma possibilidade, eu não tenho que fazer. Então, eu tenho que, ou eu fujo, muitas vezes, quando posso, fujo. Ou faço de conta que eu não estou nem ali, né? Esse tipo de medo, para que ele seja um medo algo virtual, o que o Hammer chama de virtual, sonhos, por exemplo, pesadelos. Às vezes você está assistindo um filme e está tão imerso naquilo. Criança é muito comum, né? Isso, porque a criança ela se mistura com o que ela está vendo, né? Muitas vezes num filme, alguma coisa. Adulto também, porque o nosso subconsciente ele não separa o que é o real do virtual. Se a gente está vendo uma imagem, se a gente está envolvido com aquilo emocionalmente, temos todas as reações como se a gente estivesse vivenciando aquilo. Então, às vezes, esse tipo de coisa pode nos colocar num medo virtual de alguma coisa. Então, aqueles sonhos... Só que para que isso se torne um DHS, eu necessariamente, em algum momento, eu tenho que ter vivido algo real. E venhamos e convenhamos que não é difícil ter medos, né? A gente já nasce com isso, né? Isso é muito comum, na microfisioterapia a gente encontra medos já intraútero, né? Medos no parto, comunsíssimo, né? Primeira infância, nem se fale, né? A criança passa por muitos medos. Então, medos reais. E aí, depois disso, para ela ter um medo virtual, né? Que se torna uma coisa virtual porque ela sonha, ela tem pesadelos, né? Ou o próprio adulto. E aí, isso se tornar um conflito, é daqui para ali, né? E isso é você ter um medo consciente. E tem pessoas que devem estar pensando assim também. Mas eu tenho medos, eu tenho crises de pânico intenso, onde você tem todos aqueles sintomas exacerbados. É por isso que, né, eu falei do aumento da frequência cardíaca. Algumas pessoas têm um aumento tão elevado dessa frequência cardíaca, desses hormônios de estresse, que a pessoa tem literalmente a sensação de que ela vai morrer, ela vai ter um infarto, né? Isso que a gente chama das crises de pânico, né? Isso aí, na verdade, é um sintoma, e a pessoa às vezes está dormindo, e ela acorda do nada se sentindo dessa forma. Esse tipo de situação não é uma situação que aconteceu alguma coisa necessariamente, você está ali naquele momento para deflagrar aquela situação. Por isso que as pessoas não conseguem entender, porque vem do nada, né? Isso aí é o que nós chamamos de crise epileptoide. Isso vem no meio de uma fase de resolução, onde os sintomas eles são exacerbados de algum medo antecedente que essa pessoa vivenciou, de um medo frontal, desse medo antecipativo de algo que vem e que eu não posso evitar. Então, aquele medo aconteceu, foi real, foi vivenciado, e aí eu relaxei, porque não aconteceu nada. Depois de um certo tempo, eu entrei nessa resolução. Entrei nessa fase de resolução, no meio dela, eu tenho uma exacerbação de todos os sintomas que eu tive durante esse medo. Então, vem tudo aquilo, só que intensificado.
Ah, mas então por que que eu tenho tantas vezes se tá ali na fase de resolução? Bom, deve ter alguma coisa que tá te jogando frequentemente de volta nesse teu conflito desse medo antecipatório. É o que nós chamamos de trilho, né? Na nova medicina germânica. Então você tá caindo em algum trilho, ou você tá passando em algum lugar que te remete àquela situação, você conversou com alguém que te remete àquela situação de medo, você se lembrou, passou pela data, né? Tem que ver o que te remete, né, a isso. Um filme que você viu, um sonho que você teve, e aí, de repente, você relaxa porque você vê que aquilo não existe motivo real para você estar com aquele medo, e aí, no meio dessa fase de recuperação, de parasimpaticotonia, por isso que acontece muitas vezes à noite, quando a gente está dormindo, vem essa hipersimpaticotonia induzida pelo próprio sistema nervoso central. Esse seria o pânico, que é o medo exacerbado, irracional, que as pessoas sentem, né? É algum medo antecedente que você viveu. Então, qual que é a terapêutica? Identificar qual foi a situação anterior que você vivenciou de um medo frontal que te joga nessa resolução e que você não está conseguindo superar, concluir esse programa biológico, certo? Tem alguma pergunta, Ivan? Tem, Simone, mas eu vou fazer a pergunta para o pessoal primeiro. Daí, Tá. todo mundo está conseguindo compreender aí, está dando para entender aí, digita sim, ou dá um ok, faz um joinha aí para a gente saber se está ficando legal, se vocês estão conseguindo compreender muito bem o que a Simone está querendo passar para vocês, para a gente saber se ela, para ajudar ela a saber direcionar um caminho aí, Isso, tá? por E para quem favor. quiser ali, aperta no sininho, clica no sininho, para que sempre quando nós estivermos online, apareça a divulgação das nossas lives, tá? Que vai estar em cima ali da publicação no Face do vídeo, tá? Então clica no sininho que você vai ter sempre o aviso. Simone, tem uma pessoa que eu acho que tu vai gostar de saber, que ela tá falando que tá muito bom, que é a Pauline. Ah, amigo, conta. Conta, né? Paulo, Beleza. beijo. Tá funcionando bem, então? Tranquilo? Beleza, então. A pergunta, vamos lá, vamos voltar. André perguntou aqui. Medo, uma grande ferida, e essa queixa sempre aparece nos pacientes que nos procuram. Medo tem lado bom, mas mantém a integridade, mas em excesso faz mal, paralisa. O importante é o equilíbrio, certo, doutora Simone? Certo. O duro é conseguir esse equilíbrio de algo que é instintivo, biológico, né? A gente consegue muitas vezes fazer esse equilíbrio, buscar o equilíbrio do medo na terapêutica, na ressignificação do que foi vivido. Compreender o que a pessoa passou, identificando os trilhos que jogam ela nesse conflito, para que ela possa resolver, concluir esse programa biológico, né? Agora, se a pessoa está constantemente, eu estou com um pouquinho de retorno, Ivan, se ela está constantemente nesse medo, ela pode também estar num programa ativo, né? Às vezes ela está vivendo um conflito de medo, um conflito biológico de medo, e aí a gente tem que identificar qual conflito biológico desses é, né? Eu citei uma lista aqui dos conflitos biológicos que o Hammer coloca como conflito biológico de medo. Medo no território, medo de abandono, medo ou asco, que aí vai atingir os centros de hipoglicemia, por isso que tem algumas pessoas que desmaiam, tá? Porque aumenta o metabolismo da glicose quando eu tenho medo. Treme as pernas muitas vezes, né? Perna bamba, paralisia das pernas, porque às vezes eu tenho, durante esse medo, quando ele vem numa crise epileptoide, aquele foco de Hammer às vezes está lá perto do giro pré-central, na zona, no centro motor, tá? E ali eu vou ter uma paralisia, às vezes, das extremidades, da face, dependendo do local que se encontra esse foco de Hammer. Então, são sintomas que a gente identifica que tem a ver com medo, e é por isso que é importante para o terapeuta saber identificar se esse paciente é um medo característico de fase de resolução, intenso, né, agudo,
curta duração de tempo, que a pessoa às vezes vem no momento que ela está super tranquila, ela não associa com o que ela está vivendo, ou é um medo de algo que está acontecendo real, que a pessoa está vivendo aquele medo, ela está com medo, ela realmente está com medo, porque ela perdeu o emprego, ela não sabe como que ela vai levar a comida para casa, ela está com às vezes, alguma constelação fronto-occipital, por exemplo, né, gera uma paranoia, a pessoa está com medo de perseguição, medo de que algo vai acontecer, né, a pessoa está com um medo de abandono, né, porque tem alguma situação familiar que tá colocando ela nesse medo, então eu tenho que identificar qual é o medo que ela está vivendo, senão eu não consigo ajudar, senão eu não consigo entrar na terapêutica. A gente parte desse princípio, que a gente tem que saber de onde vem, para conseguir dar um direcionamento, né? Em termos de terapêutica, quando a gente fala nível de psiquismo, aí isso, Simone, né? A gente tem que enfatizar para o paciente essa superação, né? Em termos de psique, quando a gente está trabalhando a nível de psique. Já identificado se é um medo de conflito ativo ou não. Sem contar, uma coisa que eu acho importante falar, tem muitos pacientes que chegam para nós com um medo, um quadro tão intenso de medo, porque está numa simpaticotonia tão grande, muitas vezes por causa de de um diagnóstico severo que gerou vários outros DHS. E essa pessoa, ela tá num esgotamento físico e mental. Porque é natural da simpaticotonia a pessoa ficar mais cansada, né? Mas o corpo, quando ele fica por um período muito, muito longo, tá? E numa simpaticotonia tão intensa, começa a acontecer isso que a gente vê hoje em dia, de fadiga da adrenal, né? Nossas glândulas suprarrenais, elas começam a ficar cansadas, vamos dizer assim, a gente fica intoxicado de hormônios do estresse, né? Esses hormônios do medo, adrenalina, noradrenalina, o cortisol principalmente. Então, quando a gente fica saturado e por muito tempo, dependendo da intensidade, nesses hormônios, o que o Hammer fala, muitas vezes é isso que faz com que a pessoa fique com um nível de energia tão baixo, ela fica tão esgotada biologicamente, energeticamente falando, né, que às vezes fica difícil encontrar as forças que o corpo precisa reunir, às vezes, para concluir aquele programa biológico daquele diagnóstico que ela teve, né? Então, é por isso que é tão importante a gente identificar. E nós, enquanto terapeutas, trabalhando com nova medicina germânica, a gente, eu vou falar um pouco sobre isso no congresso, a gente tem que ter muita parcimônia como a gente vai usar essa informação. Porque quem conhece um pouco de germânica sabe o que o Hammer fala sobre as pessoas que estão em tratamento com alopatia e a germânica ao mesmo tempo. Muitas vezes isso gera um conflito, porque é uma dicotomia, né? É complicado. Algumas coisas a gente tem que fazer. É claro que a gente tem que passar informação para o paciente quando dá para passar. Da forma como der para passar, às vezes tem que ser aos poucos, nem sempre vai ser de uma vez, porque você tem que considerar toda a fase PCL, crise epileptóide, tudo isso. Mas, às vezes, você não precisa fazer necessariamente o paciente mudar de opinião em relação ao sintoma dele, porque às vezes vai ser difícil, você não vai conseguir fazer isso, né? Então, você, na medida do possível, tira o paciente do medo. Você reduz, pelo menos, esse medo ao mínimo possível dentro do sistema de crenças que essa pessoa tem. A gente tem que respeitar, né? A gente vai trabalhar, sim, com informação. Quem tem microfisioterapia, outras terapêuticas, né? A gente vai trabalhar a nível biológico orgânico, né? Vai dar estímulos corporais, entra com homeopatia, fitoterapia. Bom, isso eu vou falar depois no nível biológico, mas a nível psíquico, a informação é importante e diminuir esse medo, tranquilizar o paciente. Porque, como o Hammer dizia, né, os médicos, os terapeutas que trabalham com nova medicina germânica têm o coração e as mãos quentes.
Pega na mão do seu paciente para ver se está gelada, né? Pega na mão dele para ver se ele está em fase ativa. Tenha compaixão, né, por esse estado dele. Ajude-o, né? Ajude a minimizar esse medo, se possível, respeitando as limitações dele. Aí entra essa grande questão que é, no meu ponto de vista, conhecer a nova medicina germânica, porque será que esse momento que o paciente está passando por esse conflito, às vezes intenso, uma baita simpaticotonia, com conflitos secundários por causa de um diagnóstico, será que esse momento é o momento de começar a entrar maciçamente com conceitos da nova medicina germânica na cabeça dele, que vão conflitar com o que ele tem, né, do que o médico fala, do que a família fala, do que a sociedade fala? Será que esse é o momento de entrar dessa forma na terapêutica, né? Eu tenho o meu posicionamento em relação a isso. Eu vou deixar em aberto para vocês pensarem. A nova medicina germânica é maravilhosa. Eu acho assim que o momento certo de conhecer a germânica não tem momento certo. Todo momento é momento, mas o ideal é que você conheça antes de ter um problema, porque não quer dizer, né, que você, sabendo e tendo um conhecimento avançado de germânica, aprofundar em germânica, isso não vai te garantir que você não tenha medo, não vai garantir que você tenha novos conflitos, e nem vai garantir que você supere completamente esse programa de medo, tá? Mas vai te dar mais confiança, né? Por que eu falo que não garante? Porque tem terapeutas que, uma coisa é você ter esse conhecimento, é você teorizar sobre uma coisa, outra coisa é você viver, né? E tem terapeutas que podem ter um conhecimento muito avançado, teórico, mas a partir do momento que ele vivencia isso, ele pode ter grandes medos. Um terapeuta de germânica, por exemplo, fica doente, pode ter medo de não conseguir superar o sintoma, né? Porque conhece, e aí fica com esse medo. Mas, assim, a maioria das pessoas que conhece a germânica a fundo, a gente percebe que e realmente consegue mudar de paradigma, diminui significativamente, através da percepção, do conhecimento, o medo, né? Traz muito mais segurança, você confia no teu corpo, você confia na capacidade que o teu organismo tem, que a natureza te deu, de se autorregular, de se manter... de passar, sim, por um programa, mas compreendendo essas fases, vendo isso de um ponto de vista biológico, com sentido. Nossa, mas eu tenho dor. A dor, para muita gente, a dor não faz sentido, né? Mas sem a dor, nós não teríamos chegado no estágio do ser humano, né? Se não fosse a dor, se não fossem receptores de dor, eles nos protegem, assim como o medo. Então, tudo tem sentido. Nada é por acaso na natureza. E nos sintomas também, nada é por acaso. Se aprofundar na germânica, então, ajuda, sim, você criar um sistema de conhecimento que vai te dar suporte para lidar melhor com sintomas, com situações que você vivencia que te traga medo, por exemplo, né? Não só o medo, mas uma das coisas. Quando não isso, né? No caso de pacientes, por exemplo, que você não vai querer ensinar a germânica inteira para ele quando ele está vivenciando um conflito assim, se não for o caso, né? Porque teve casos, o próprio Hammer descreve no livro, de pacientes que estavam, sim, já estavam desenganados, né? De câncer, e que se aprofundaram nos livros e tal, mas isso parte da pessoa, né? É uma coisa diferente de você impor algo. Outra coisa, né, para algumas pessoas que a gente pode estar indicando enquanto terapêutica a nível do psiquismo, é que a pessoa busque um sistema de crenças, que se não for germânica, mas que seja outro, que a apoie em relação a lidar com aquilo que traz esse medo. Então, isso vai ajudar com que a pessoa ressignifique, por exemplo, o medo da morte. Para algumas pessoas, elas conseguem ressignificar isso através do sistema de crenças que ela tem, porque isso dá um apoio, traz um acalento, traz uma segurança, traz um conforto.
Então, a gente não vai dizer, olha, procure o budismo, procure o hinduísmo, procure o espiritismo. Não estou falando de religião. O sistema de crenças, ele é muito mais amplo que isso, né? Mas é algo que a pessoa busque e que faça um sentido profundo para ela e que acalme algumas questões e que possa minimizar tudo isso, né? Que fica às vezes tão exacerbado e que traz esses sintomas e que só piora, coloca a pessoa nesse estado de medo constante, essa fadiga adrenal, esse estresse, essa simpaticotonia constante, certo? Quando eu falo em termos de soluções físicas aí, ou tratamentos terapêuticos, né? Bom, vai depender, claro, como eu disse, da fase, da intensidade também. Se eu tô falando de medos mais leves, eu tenho que levar em consideração que, independente da intensidade, são estados de parasimpaticotonia, certo? Aliás, simpaticotonia são uma fase ativa ou uma crise epileptoide, na metade de uma fase de cura. Então, tudo bem para mim se eu tenho a condição de estar indicando, por exemplo, um parasimpático tônico leve para o meu paciente, que não vai interferir naquela fase, por exemplo, se for uma fase ativa, né, que não vai jogar o paciente numa fase subaguda, uma fase em suspenso, um conflito em suspenso. Não é o que eu gostaria de fazer, então, claro, tem que saber o que está fazendo. Então, você vai indicar um parasimpático tônico sabendo da intensidade que aquele fitoterápico, aquele homeopático, que for, um floral, né? Floral ele é mais vibracional. Fitoterápico, eu gosto de indicar alguns parasimpático-tônicos, que vai ajudar, pelo menos, a minimizar, né? Quando a pessoa está nessa fadiga. Outra coisa que ajuda muito, que todo mundo conhece, todo mundo que é fisioterapeuta sabe, exercício físico, atividade física. Eu estou falando de medos de fase ativa, que não são tão intensos, né? Que não chega a pessoa a ter aquela extenuação que ela tem que ficar acamada. Estou falando de medos razoáveis, né? Que a pessoa tem um mínimo de funcionalidade ainda. Ela está trabalhando, ela está vivendo, ela está esgotada, ela está cansada, mas ela ainda tem funcionalidade. Então, exercício físico, a gente libera muito hormônio do bem-estar, né, gente? Para contrabalancear, ajuda o nosso sistema a eliminar toxinas. Poxa vida, tem tanto benefício, né? Então, por que não indicar uma atividade física, de repente, não tão intensa, né, mas que seja capaz de provocar esses benefícios? Se a pessoa é uma pessoa sedentária, né? Quantas pessoas com algum nível de sintomas emocionais melhoram com atividade física? Isso na prática a gente vê no dia a dia. Então, por que não, né? Indicar alguma coisa, por exemplo, como meditação, a pessoa trabalhar com controle da respiração, com algum tipo de auto-hipnose, de visualização. Pedir para o paciente testar, talvez dar ferramentas para ele lidar com isso. Até mesmo, eu sempre passo para os meus pacientes as cartas terapêuticas, para que ele possa encontrar meios e maneiras de se equilibrar, né? Até os pacientes que têm essas crises de pânico e que não conseguem sair, para que ele consiga identificar algo que ajude. Então, naquele momento que vem a crise, porque isso não tem como controlar, né? A pessoa não sabe quando vem. Mas veio, tá, mas a prioridade, então, nesse momento é fazer o quê? É que ela diminua o mais rápido possível, né? Como que eu posso ajudar essa pessoa? Então, você dá dicas, né? Técnicas de respiração, técnicas de visualização, técnicas de auto-hipnose, você passa alguma ferramenta da hipnose para a pessoa fazer, enfim. N possibilidades, né, dentro do que a gente pode fazer. Isso eu estou falando de tratamento a nível físico, que a pessoa também faz ela por ela mesma. Sem contar as terapêuticas, né, manuais. Então, tem técnicas manuais, aí, por exemplo, do terapia crânio-sacral, que eu uso muito, que é justamente para tonificar o parasimpático,
né? A pessoa tá hipersimpático-fotônica. Por que não? Não vou colocar a mão lá no sacro, na cabeça, e vou fazer manobras, trabalhar com essas vias, né? Para que ela fique mais equilibrada, né? Um sistema nervoso autônomo um pouco menos destoando, né? Para a simpaticotonia. Na medida do possível. Claro que se não trabalhar na causa, né? Vai voltar, mas a gente, pelo menos às vezes colocando o paciente num estado de uma parasimpaticotonia no primeiro momento, fica até mais fácil para conversar, para ajudar ele a ressignificar, porque às vezes a pessoa está num estado tão de estresse que ela não vai absorver o que você vai falar. Dependendo da técnica que você usa, vai ser muito difícil você conseguir convencer ela de alguma coisa. Então, às vezes a gente precisa trabalhar numa atenuação antes de atacar a causa, né? Que mais que eu gostaria de passar? Ok, eu acho que é isso, falando dessas atuações a nível de psiquismo e nível biológico enquanto terapia, né? Seria isso. Alguma pergunta? Eu acho que é isso, Simone, mesmo, porque O tempo. o tempo não dá trégua, né? Eu sei que tá muito legal, o pessoal tá gostando aí, dando um joinha, mandando beijinho, dando alô. Sei que foi muito legal essas informações, mas o nosso tempo no Facebook ele é escasso. Então temos pouco tempo para transmitir todas essas informações. E quem quer saber mais, vem com a gente para as Leis Biológicas Experience 2018, dia 20 e 21 de outubro. A Simone vai estar lá para falar mais sobre essas questõezinhas que ela estava falando ali, sobre esse contexto de conversar com o seu paciente sobre as leis biológicas, né? Fazendo entender sobre as leis biológicas. E ela vai falar um pouco mais sobre alguns assuntos lá dentro das leis biológicas e muitos outros palestrantes estarão lá para aprofundar os assuntos das leis biológicas também. Então, acesse o site www.leisbiologicas.com. Vou deixar aqui embaixo o link para vocês. Então, www.leisbiologicas.com. Se querem saber mais, vão lá no site. Olhem todos os palestrantes que estão lá, os tipos de acesso, acesso Gold, acesso Platinum. Até dia 15 de agosto vai ter o segundo lote. Encerra dia 15 de agosto o segundo lote das leis biológicas. Depois vamos para o terceiro lote. Então, aproveite, faça a sua inscrição agora já e deixa já confirmado. Aí nós tivemos alguns palestrantes assistindo, o Luciano Irata, o Adalto, e também uma nova palestrante e surpresa que nós vamos apresentar essa semana para vocês. Simone, passa aí o seu contato, como o pessoal pode te encontrar e fazer perguntas para você aí, para que todo mundo possa buscar mais informações. Fala um pouquinho lá do projeto de vocês. Legal. Bom, eu tenho 2 sites. O meu site pessoal é o www.physioquantum, com PHY, Quantum com M no final. Depois eu deixo aqui nos comentários. É o meu site pessoal. Tem um blog que eu posto bastante coisa, muita coisa sobre nova medicina germânica, outras sobre essas ferramentas aí para ajudar os pacientes, ou qualquer outra pessoa que esteja interessada, né? E o nosso projeto, porque é meu e da Luana Frasson, se chama Nosso Corpo Fala. Nós temos um site que se chama www.nossocorpofala.com.br. O projeto Nosso Corpo Fala é para levar informações para as pessoas, não só sobre nova medicina germânica, mas de um ponto de vista mais amplo sobre o que é ter qualidade de vida, ajudar as pessoas a ampliar os horizontes em relação a temas ao redor de qualidade de vida, filosofia, autodesenvolvimento, desenvolvimento pessoal, crenças. Então, é um projeto bacana, a gente coloca ali, compartilha tudo que a gente tem de conhecimento e que tem aí as suas previsões para levar mais coisas aí no futuro próximo para quem estiver nos acompanhando. Então, convido a todos a conhecer a nossa página no Facebook, Nosso Corpo Fala, projeto Nosso Corpo Fala, e o nosso site. Então tá aqui embaixo, ó, physioquantum.com, tá?
e o nosso corpofala.com.br. Quem quiser saber mais, acessa lá. Acessa lá que você vai poder conversar com essa Simone, essa querida, que vai responder com certeza qualquer dúvida que vocês tiverem. E qualquer coisa, se tiver alguma dúvida sobre o evento das leis biológicas, você pode mandar um e-mail para ivanbonaldo@leisbiologicas.com ou suporte@leisbiologicas.com ou deixe aqui uma mensagem na fanpage das leis biológicas também, que eu vou responder com o maior carinho para vocês. Muito obrigado, Simone, pela sua presença aí, obrigado pela participação mais uma vez, por ter atendido a minha solicitação de imediato para estar aqui comigo hoje, para dar essa palestra. Sei que tirei um tempinho dos seus atendimentos aí para falar um pouquinho para o pessoal. E também, muito obrigado por confiar mais um ano estar comigo lá nas Leis Biológicas Experience. Esse ano vai ser presencial e nós vamos se encontrar tudo junto, reunido. E daí vamos poder trocar muitas figurinhas lá dentro. Então, um grande abraço a todos que estiveram até agora com a gente aí. E eu vejo vocês terça-feira que vem na palestra do Dr. Ricardo Hoffman sobre fibromialgia. Então, vocês vão entender um pouco sobre as causas da fibromialgia. Terça-feira que vem, 8 horas da noite. Grande abraço. Tchau!